Oi galera, tudo bom? Eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês, não sou blogueira, mas tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês pra falar um pouco sobre a organicidade do movimento Sem Terra, né? Em função da nossa metodologia, da nossa atividade de sexta-feira, que é dividir vocês em NBs, né? E NBs são os núcleos de base, que são parte da nossa estrutura organizativa, do desenho, da nossa organicidade. Então, como é uma proposta metodológica do curso de Artes Rural, a gente da executiva, né, sentiu a necessidade de explicar e falar um pouquinho para vocês o que é essa organicidade do MST, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor, para a gente, né, poder funcionar e fazer a atividade efetivamente, né. Então, isso, né, faz parte da proposta metodológica do curso e pedagógica também, em função justamente dos NBs, os núcleos de base, serem, né, a escala mais territorial, assim, da efetividade da construção do trabalho de base para a, né, efetivação, né, direta, assim, da luta por uma terra, né. Então, os NBs, eles são essa escala mais territorial porque são os agrupamentos de famílias nos acampamentos e assentamentos do movimento, né, que vão fazer a luta, então, pela, né, reforma agrária, efetivamente, assim, a luta por uma terra, né. Os NBs, né, são essa escala mais territorial, e a gente vai ter uma ramificação, assim, né, dos NBs para cima, então, o ponto base, assim, né, que vai discutir território e efetividade e concretudes, assim, né, das famílias, desde da parte de produção, de questões que são individuais, estão na escala do lote, mas questões coletivas, elas vão estar sendo discutidas primeiramente nessa instância dos NBs, para depois serem levadas para a instância do território, né, do acampamento ou do assentamento. E do acampamento e do assentamento, os assentamentos, né, os territórios, eles se reúnem por proximidade também, por distância territorial, que vão colaborar, né, um território com o outro, por exemplo, né. Então, nas brigadas, as brigadas próximas também, né, elas vão compor um mosaico das regiões estaduais, e as regiões estaduais, elas vão compor, né, a instância estadual, né. Então, a gente é dividido assim, entre instâncias até ir para a instância estadual. A instância estadual, a gente daí já tem a divisão de setores e de coletivos, e esses setores e coletivos, eles vão estar tanto na instância estadual quanto na instância nacional. Mas da instância estadual para a nacional, a gente tem ainda outras ramificações que também são por questões territoriais, né, e regionais. Então, a gente vai ter aí, a partir dos estados, né, as macro-regiões, né, a composição e a divisão mais aproximada da geografia mesmo, né. Por exemplo, a gente aqui no Paraná faz parte da região de estados, né, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E depois a gente vai para as instâncias nacionais, que são a divisão dos setores nacionais, dos coletivos nacionais e também da nossa direção e da nossa coordenação nacional. Eu estou aqui na mão com um livrinho, que é o livrinho Normas Gerais e Princípios Organizativos do MST, de 2016, que ele vai falar um pouquinho sobre esse desenho da nossa estrutura organizativa, né? Então, ele vai falar, por exemplo, sobre os nossos eixos dos setores, que eu acho interessante falar aqui para vocês, que são os nossos setores pensados e estruturados lá nos anos 2000. Antes dos anos 2000 a gente não tinha toda essa divisão, então, né, a organicidade do movimento, esse desenho, ele vem sendo construído, mas os NBs, eles compõem o movimento desde sempre, assim, né, porque é um movimento de massas, né, um movimento de base, assim, e é essa composição, essa base que tem desenhado, né, a sua organicidade. Então, os setores, eles vêm funcionando bem, eles têm uma perspectiva bastante interessante nessa instância nacional, nas instâncias estaduais, consegue ter uma incidência que funciona melhor nos territórios. Então, né, eles vão permear depois todos os territórios, passar pelos acampamentos, acompanhar o funcionamento das brigadas, né, os problemas nessas aproximações territoriais são bastante semelhantes, então por isso que é interessante, né, ter os NBs, ter, né, as brigadas dos acampamentos, dos assentamentos,
e as regiões e assim por diante, né? Então, os setores e coletivos que a gente tem, os eixos maiores, desde a nacional para os estaduais, tem algumas diferenças. Às vezes a gente vai ter alguns estados que vão ter alguns setores em conjunto ou algum outro setor a mais, mas os eixos base que nós temos para funcionar são o setor de formação, o setor de comunicação, de finanças, educação, frente de massas, o setor de gênero, o setor de direitos humanos, de produção, cooperação e meio ambiente, o setor de saúde e os coletivos, né, de juventude, de cultura e de relações internacionais. De 2016 para cá, por exemplo, já não está aqui dentro, a gente tem um coletivo tanto nacional quanto estaduais, né, o coletivo LGBT Sem Terra, que a D, que participou da primeira aula, né, ela compõe. Então, esse livrinho aqui, ele vem sendo atualizado pela direção nacional para ser encaminhado para os territórios, para que todo mundo tenha, né, uma possibilidade de acompanhar, tenha como material de memória e de estudo também, para falar sobre, para entender, né, sobre esse desenho, sobre a organicidade do movimento. Então, esse é um materialzinho assim, que sempre vai para os territórios e tem sempre sido, né, atualizado para que ele seja encaminhado, né, com as novas alterações e ajustes assim, das nossas instâncias, né? Esse livrinho, ele está dividido entre uma apresentação, vai falar sobre as normas gerais do MST e sobre os seus princípios organizativos. Nas nossas normas gerais, a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é a natureza do MST, os objetivos do MST, o programa de reforma agrária, as instâncias organizativas do MST e a organização interna. Na segunda parte do livrinho, que vai falar sobre os princípios organizativos, ele vai ter, né, um outro direcionamento que vai falar sobre os métodos, né, o método da direção política, o método da organização social e qualidades imprescindíveis para a militância social, né? E, enfim, estou mostrando ele aqui para vocês, para caso, né, alguém tenha interesse, eu possa mandar o PDF também, ou se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre as nossas instâncias organizativas, né? Mas, enfim, o objetivo de fazer esse vídeo é falar um pouquinho sobre a organicidade, é porque a nossa proposta de exercício da sexta-feira e do sexto encontro, né, que vai ser também entre NBs, é porque a gente vai dividir vocês em 2 NBs, e dentro dos NBs a gente vai discutir problemas e concretudes, assim, né, que a assistência técnica ela consegue e pode atuar nos territórios. Então, a gente vai falar sobre o contexto de um assentamento, que é o assentamento contestado, né? E isso no contexto de um acampamento, que é o acampamento Maria Rosa do Contestado. Tem essa diferença, né? Um território já está regularizado, o outro ainda não, mas existe a organicidade e o movimento operando e organizando a luta nesse território, né? Por reforma agrária, nesses territórios. Então, a gente vai dividir os NBs por territórios, para a gente poder discutir a concretude de 2 problemas também em cada um deles. Mas os 2 problemas vão discutir 2 escalas, a escala territorial e comunitária e a escala habitacional, né, e do lote de moradia, então da unidade familiar, né? Então a gente vai ter essas 2 escalas que vão estar sendo discutidas pelos 2 NBs, né? Então a gente vai falar sobre problemas e proposições que a assistência técnica consiga, né, atuar nos 2 territórios e a gente, né, tem essa proposta e essa metodologia dos NBs para a gente poder operar um pouco da forma como o movimento tem operado, né, o processo da sua organização democrática, né, e dessas nossas instâncias, assim. Então o NB ele é uma instância muito importante para a gente, justamente por causa dessa incidência territorial e essa concretude, essa direta, né, pela efetivação da reforma agrária, né, por estar realmente nesse contexto de luta, né. E a gente quer trazer um pouco essa experiência para a escala do curso, assim, né, para a gente fazer esses NBs de assistência técnica que também debatam a concretude de territórios, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem e quiserem do nosso auxílio aí, pode chamar, e desejo uma boa atividade, um bom exercício e uma boa continuidade de curso a todos e todas. Um abraço, pessoal!